Você já teve algum medo, já teve algum atraso menstrual e teve medo de ficar grávida? Então, o tema do vídeo de hoje é para se dá para engravidar só no período fértil. Mas no intuito de falar ali duas coisas, como você, se você quiser calcular de alguma forma o período fértil para tentar aumentar a taxa de gravidez, mas principalmente o título para a gente é se você quer evitar a gravidez, o que fazer, ou se você namorou fora do período ali fértil, teoricamente considerado fértil, se você pode ou não engravidar. Beleza? E bora pro vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e bora pro vídeo. Pessoal, eu queria ir de trás para frente, eu queria responder a pergunta para depois explicar um pouquinho mais o que é o período fértil e aí depois falar para vocês o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Pessoal, a paciente pode engravidar em qualquer fase do ciclo. Então, eu estou até colocando um gráfico aqui para vocês, dá uma olhada nesse gráfico, de que mostra a taxa de gravidez por fase do ciclo. E vocês vão ver que, claro, que nos extremos é bem baixa a taxa de gravidez, mas ela existe. Por quê? Porque, basicamente, a paciente pode ter alguma irregularidade menstrual, ela pode ovular em algum momento distinto, o endométrio pode estar pronto em momentos distintos, então a paciente, sim, pode engravidar em qualquer parte do ciclo menstrual. Beleza? Então, se você está pensando ali em evitar a gravidez, nunca use o período fértil para evitar a gravidez, tá bom? Por quê? Porque a taxa de insucesso é muito alta. As pessoas acabam engravidando. Bom, primeiro, o que é o período fértil? O que a gente considera período fértil? Ele é um período muito difícil de determinar, porque a gente não sabe ao certo quanto tempo o embrião fica na cavidade do útero e quanto tempo antes o espermatozoide pode ser ali depositado no sistema reprodutor feminino, ou seja, a relação desprotegida pode ser quanto tempo antes do período ali para gerar a gestação. Então, o que é fertilidade, a gente não consegue calcular ao certo. Então, está muito próximo de 4 dias, 4 a 5 dias, que é o quê? É basicamente no período menstrual chamado de período peri-ovulatório. Então, o que a gente faz? A gente divide o ciclo menstrual em 6 fases, que é a fase folicular é a primeira, que é dividida em 3, fase folicular precoce, fase folicular média, fase folicular tardia. Tem o período peri-ovulatório e tem a fase lútea, que é a segunda fase do ciclo, que é dividida em fase lútea precoce e fase lútea tardia. Beleza? Bom, qual é o período que é mais crítico? Nesse período peri-ovulatório, quando a paciente ovula, que esse é um sinal biológico que a paciente está pronta para engravidar. Então, é neste período que as taxas de gravidez são mais elevadas, beleza? Bom, como calcular esse período, como saber? Várias formas, mas mais ou menos o que a gente conhece de ginecologia é que a segunda fase do ciclo é fixa, demora 14 dias. E quando você sabe quantos dias você tem de período menstrual, você só tirar 14 dias do final, você sabe mais ou menos o período que a paciente vai ovular. Então, vou dar um exemplo. Em um ciclo de 30 dias, a paciente vai estar ovulando no 16º dia. O que é isso, Luiz? Ela faz 16 dias, ovula, e ela tem mais 14 dias de fase lútea, complementando 30 dias. Ah, Luiz, e se eu tenho um ciclo de 28 dias? Você ovula no 14º dia. E se eu tenho um ciclo, Luiz, de 26 dias? Você ovula no 12º dia. E se você tem um ciclo de 24 dias? Você ovula no 10º dia. Então, os 14 dias ele é sempre fixo, que é o período do corpo lúteo, que é o período que a gente chama da segunda fase do ciclo. Luiz, e se eu menstruo a cada 20 dias? Provavelmente você não é uma paciente ovulatória, porque não dá para fazer uma fase folicular muito curta, abaixo de 10 dias, 8 dias, 6 dias. Já não dá tempo de um folículo crescer de forma adequada, o endométrio crescer de forma adequada. Então, esses são os ciclos que a gente já considera um ciclo que tem uma taxa de gravidez bem mais baixa, beleza? Bom, vamos considerar o que é fisiológico. 28 dias, 30 dias ou de 26 a 30 e 32 dias são os que a gente considera como o período ali menstrual adequado. E lembrar sempre que a gente calcula 14 dias antes da próxima menstruação como período fértil, beleza? Segunda coisa, a paciente percebe que muda ali alguns sinais clínicos. Para vocês entenderem, a paciente percebe que tem um muco no colo. Ela fala, não, eu sei exatamente quando eu estou ovulando, que eu tenho um muco no colo. Este é o período que você deve evitar namorar, se você quiser evitar a gravidez, tá bom? O que a gente fala em aula, as pacientes se preparam, tem todo um preparo do corpo para receber a gravidez.
que é nesse período auge, aí no auge da taxa de gravidez durante o ciclo, que é próximo do 14º dia, 15º dia do ciclo, em um ciclo de 28 dias, tá bom? Existe um cálculo na literatura que pega um pouquinho antes e um pouquinho depois para considerar o período fértil, então seriam 2 dias antes, 2 dias depois, mais ou menos. Algumas literaturas médicas consideram um pouquinho mais antes e um pouquinho menos depois, ou seja, 3 dias antes e 2 dias depois. Isso, como eu falei no início, não dá para a gente definir ao certo qual seria o período ideal, mas mais ou menos esses 4 dias são as maiores taxas de gravidez do ciclo. 2 dias antes de ovular, 2 dias depois, e vocês também já aprenderam como calcula o dia da ovulação. Só para relembrar, 14 dias antes da próxima menstruação. Beleza? Bom, é isso. Esse é o período fértil. Como evitar, então? As pacientes fazem tabelinha, principalmente quando as pacientes têm ciclo menstrual regular. Se a paciente tem irregularidade menstrual, gente, método de tabelinha é pior ainda. Não funciona, não deve ser feito. Tá bom? Legal, pessoal, acho que era isso. E aí, para concluir, então, o que fazer? Não fazer a tabelinha, acho que essa é a primeira coisa. Dá para engravidar em qualquer fase do ciclo. Eu realmente gostaria de trazer uma outra informação aqui que, olha, pode ficar tranquila, namore no começo do ciclo ou no final do ciclo, você não vai engravidar. Isso não é verdade. Existem vários, inúmeros relatos na literatura de pessoas que engravidam, inclusive sangrando, menstruando. Na verdade, não é uma menstruação, a paciente está ovulando e está descamando às vezes do colo, está descamando de uma parte do endométrio e ela acaba engravidando da outra, tá bom? Então nem em períodos menstruais, que algumas pacientes têm relação, a paciente ainda pode engravidar, tá bom? Seriam mais ou menos como um recrutamento folicular ali fora do período de um recrutamento folicular inicial, que seria o básico, ali o inicial de um ciclo regular. A gente sabe que existem algumas ondas de crescimento folicular no ovário, ela não é única, então esses folículos recrutados um pouco mais tardios. Uma outra coisa são folículos que demoraram para crescer, especificamente naquele ciclo, e ovulam bem mais tarde, então você acaba perdendo a janela. Beleza? Pessoal, acho que pelo vídeo de hoje era isso. Coloca aqui nos comentários se vocês engravidaram fora do período fértil, se vocês já engravidaram menstruadas, se vocês têm essa preocupação. E associar métodos contraceptivos sempre é o ideal. Tá? Então, quero fazer tabelinha, não quero tomar hormônio, tabelinha com preservativo. Não consigo usar preservativo, meu parceiro não consegue usar preservativo, tabelinha com coito interrompido. Mas, de qualquer forma, esses métodos têm falhas muito grandes, não devem ser usados ali, principalmente para os pacientes que não querem engravidar. Valeu, pessoal! Se inscreve no canal, por favor, esse é um pedido, e vejo vocês aí nos próximos vídeos.